Pode ir. Boa noite, Haribo. Pode começar para mim. Boa noite, Prabhu. Haribo, Giovanni. Boa. Bom. Vandeham Shri Guru Shijuta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitam Narayanam Namaskritam Narochaivo Narottamo Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 18, comentário Bhavanuvada. As pessoas de coração puro, mencionadas acima, executam todo tipo de ação, mas não rejeitam completamente a execução dos seus deveres prescritos. Ou seja, eles não aceitam karma sannyasa. Por outro lado, existem os assim chamados karma sannyasas, que se consideram entendidos, mas que na realidade são orgulhosos e charlatões. Eles não almejam uma melhor associação ou seguir as instruções das escrituras, mas apenas elogiam a si mesmos. Estas pessoas de coração impuro sofrem miseravelmente. Sri Bhagavan também disse, Srimad Bhagavatam 11, 18, 40 e 41. Às vezes, uma pessoa que é desprovida de conhecimento verdadeiro e renúncia finge aceitar Tridanda, o símbolo do sannyasa, apenas para se manter. Isto é condenado se sua inteligência, que deve dirigir os sentidos, ainda é controlada pelos ferozes sentidos e pelos 6 inimigos invencíveis: luxúria, ira, avidez, ilusão, orgulho e inveja. Tal pessoa é um matador de sua própria alma, completamente imerso em ilimitados desejos materiais. Ele nega os adoráveis semideuses, seu próprio eu e até a mim, que estou situado dentro de seu coração. Assim, ele é arruinado tanto neste mundo quanto no próximo. Você vê, ó. Por isso Gurudeva falava que real Tridanda Sannyasi hoje em dia é muito raro. Isso acontece, ó. Alguém que é desprovido de real renúncia, aceita o sannyasa só externamente, ou seja, danda, roupa, etc. Só para se manter.
Ah, eu vou aceitar sannyasa, então agora eu vou manter com doação dos outros, assim eu fico tranquilo, os outros vão me dar doação, por eu ser sannyasa, ter uma posição na sociedade, e assim eu mantenho minha vida. Tipo uma troca. Eu dou conhecimento e recebo dinheiro com isso, assim eu mantenho a vida. Tá negociando Deus, né? Tal pessoa tá matando sua própria alma. Então, você vê, igual falou aqui, ó, é melhor agir de acordo com o nosso dever prescrito. Não é que a gente vai pular a Varnashram Dharma, não. Isso não existe. Quem faz isso é tolo e preguiçoso, na verdade. E sentimentalista. Está falando, claro, pessoas de coração puro mencionadas executam as ações de acordo com o ashram dela. Não vai parar com as ações. Mas não rejeitam completamente a execução dos deveres prescritos. Ou seja, elas não aceitam karma sannyasa. Ou seja, elas não vão simplesmente, agora eu vou ser sannyasa para não fazer nada. Ou receber dinheiro dos outros para manter minha vida. Não. Continua agindo de acordo com a posição dela e vai cultivando bhakti interior. A ideia é essa. O real caminho é esse. E se alguém falar, não, tudo não precisa preocupar, que tudo é karma vindo, o que significa isso? Tolice. Todo mundo tem que agir nesse mundo. De alguma forma ou de outra tem que agir. A gente deve agir de acordo com os princípios religiosos e cultivando o bhakti dentro do coração, que é o mais importante. Nessa base a gente pode progredir. Se tira essa base, tudo vai passar de sentimentalismo. Negacionismo, sentimentalismo. Não vai ser nada real ali. Depois de um tempo ela vai ver que não deu resultado e ela vai perceber que por isso que muitos desses depois largam, aí engajam em namorar ou casar, e viu que não conseguiu nada em terra, por pular estágio. E isso, ó, também dá espaço para orgulho também. Agora eu sou real renunciante, não preciso fazer nada. Artificialmente estou meditando 24 horas em Krishna. E aí o que vai vir? Orgulho vai vir. Não vai vir nada real. Isso aqui é importante, esse tópico. Alguém pode pensar, eu tenho que virar monge, eu tenho que receber sannyasa para ser o praticar bhakti. Nada disso. Cada um pode praticar de acordo com a posição. Se for sincero, simples, honesto e praticar bhakti da maneira adequada, tudo vai vir. Não precisa trocar de nada, trocar de ashram. E se alguém faz isso, ó, ele é arruinado tanto neste mundo quanto no próximo. Se alguém não tem real renúncia e aceita alguma ordem de renúncia, alguém tem desejo de casar, vai e aceita uma roupa açafrão só para falar que é brahmachari, sannyasa. O que significa isso? Falsidade. Alguém tem desejo material, quer manter a vida só por fazer nada, fazer um show de bhakti, recebe sannyasa e usa dano? O que significa isso? Nada. Falsidade, a vida é arruinada tanto neste mundo quanto no próximo. Então, esse tópico é bom entender, muita gente confunde. Acha que devoto vai ficar parado, olhando para o céu, falando que tudo é karma, e esperar as coisas vir do nada para ele, artificialmente meditar em Cristo, sendo que o coração está cheio de desejo, isso é tolice. Você vê, muita menina vai para na ISKCON, principalmente. Já vi milhares, centenas de meninas assim, vai, aí os falsos gurus falam, não, fica aqui, larga o mundo material, não precisa fazer nada, larga a família, larga trabalho, larga a escola e vem aqui no templo servir. Aí cheio de desejo dentro para fazer as coisas, aí mantém lá 1, 2, 5, 10 anos, trazendo dinheiro para o templo, dando dinheiro para os presidentes, para os falsos renunciantes.
Depois de 15 anos, viu, perdeu o tempo. Vai voltar para o mundo, não tem muita coisa que fazer mais. Isso é que acontece. Akashika Vrit. Todo karma executado por um Niskama Karma Yogi é inação, akarma, na forma de karma sannyasa. A renúncia aos frutos da ação constitui sua execução de Niskama Karma. Apesar dos Niskama Karma Yogis executarem Peraí. todo... Por isso é que falou que aquele que vê a ação na inação e aquele que vê a inação na ação é realmente inteligente. Falou aqui, ó, pode parecer que um falso renunciante não está fazendo karma nenhum. Mas a pessoa inteligente vai ver que aquela aparente inação é karma. Ou seja, com frutos. Significa coisa ruim. E o outro aqui, ó, Karma Niskama Karma Yogi, pode parecer que está executando karma, na forma de deveres e pesquisa. Mas, na verdade, isso é real inação. Por quê? Porque não deseja os frutos, renuncia aos frutos. Aquele, por isso falou no verso anterior, aquele que vê a ação na inação e a inação na ação é realmente inteligente. Falou no verso aqui 17. E essa ciência deve ser compreendida. Nesse mesmo. Pessoa inteligente que pode, no 18, que pode ver a inação na ação e a ação na inação, está situado transcendentalmente, ainda que realize todo tipo de atividades. Isso significa alguém que pode ver que a inação, alguém que está inativo, na verdade está fazendo karma, ou alguém que aparentemente está fazendo karma, mas na verdade é inativo, ou seja, está livre do karma, ou do fruto do karma. Apesar dos Niskama Karma Yogis executarem todo tipo de ação, eles não são considerados karmis, trabalhadores frutivos. Para eles, ação e inação são o mesmo. Por outro lado, os assim chamados gyanis, que artificialmente renunciam aos seus deveres prescritos, mas têm uma pobre conduta devido a seus corações impuros, que são orgulhosos e que glorificam a si mesmos, são condenáveis. No Niskama Karma Yogi, não são considerados karmas, ou porque eles não têm desejo pelos frutos do trabalho. Para eles, ação e inação é o mesmo. Por outro lado, os assim chamados gyanis, ou falsos renunciantes, karma sannyasa, artificialmente renunciam aos deveres prescritos, mas têm coração impuro e que são orgulhosos, glorificam a si mesmos. Eu sou o grande devoto. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou sannyasi, eu sou até guru. Significa eu posso liberar o mundo inteiro para Krishna. Esse tipo, eu estou falando aqui, é condenável. Ficou claro aí? No verso 19. Yasya sarve samarambha kama sankalpa varjita jnanagni dagdha karmanam tamaho panditam buddha.
Aquele cuja ação é desprovida de desejo e aspiração pelos prazeres sensoriais, tendo queimado todos os desejos fruitivos no fogo do conhecimento puro, é chamado erudito por aqueles que são sábios. Chamado de erudito por aqueles que são sábios. Pavanuvada. Pavanuvada. Em 5 versos, Gita 4, do 19 ao 24, o tópico do karma é detalhadamente explicado agora, começando com a palavra yasya. Kama Sankalpa Varitija. Varditaha. Praditaha. Significa livre do desejo pelos frutos das ações. E Samaram Baha refere-se a todas as ações que são apropriadamente instigadas. Inan Nangini Gyanagni Dagda Karmanam. indica aqueles cujas reações a todas as suas ações prévias ou ações proibidas foram queimadas pelo fogo do conhecimento. O destino daqueles que executam ações proibidas, como descrito no Gita 4.17, deve ser compreendido dessa maneira. Como explicado no verso anterior, é apropriado ver a ação de uma pessoa sábia como inação. Similarmente, também é apropriado ver sua ação proibida como inação. Isto é congruente com o verso anterior e será explicado mais à frente, no Gita 4:36 a 37. Prakrashika Vritti. Aqueles que executam os deveres prescritos e, ao mesmo tempo, se tornam livres desses desejos nutritivos, assim como de ações proibidas, queimam todos os resultados destes versos, desses deveres, no fogo do conhecimento transcendental. Este é o resultado dos seus Nishkama Karma Yoga. Tais almas exaltadas são chamadas de Gyanagni Dagda Karma. aqueles que queimaram todo o seu karma no fogo do conhecimento transcendental. Teve o Niskama Karma Yoga, é capaz de liberar a pessoa desse mundo material. Mas ainda assim não é Bhakti e nem Prema. Mas já é capaz de liberar alguém do mundo material. Aqueles que executam os deveres e ao mesmo tempo são livres de desejos fruitivos. Tais almas exaltadas são chamadas de Gyanagni Dagda Karma. Dúvida aí? Aqui está explicando a diferença entre karma, sannyas, que é maléfico, e niskama karma, que é benéfico. Você vê, o importante é a gente focar em Bhakti e tentar, em qualquer atividade, ficar livre do desejo dos frutos. Fazendo isso, a gente começa a ser liberado. Você vê que o ponto principal é esse. Mesmo na prática de Bhakti, alguém pode pensar, eu vou cantar o Maha Mantra, com isso eu quero que Krishna me dê alguma coisa material, por exemplo. Então isso, além de não ser Bhakti, não entra nem em Niskama Karma. Por quê? Niskama Karma a pessoa faz uma atividade, mas não deseja o fruto. Então, o principal é isso, cantar o Maha Mantra sem desejar nenhum fruto material, sabendo que isso é temporário e no final provoca miséria. E se for fazer a atividade que tem que fazer no mundo material de acordo com o Varnashram, fazer sem desejar o fruto, sabendo que não é porque que a gente quer que vai dar o resultado que vai dar, depende de outras coisas.
Não é tolice desejar. O principal é fazer a ação de acordo com as escrituras sem desejar o fruto, sabendo que não está no nosso controle. O segredo, no final das contas, relação entre Niskama, Karma e Bhakti, foi da Rupa Goswami, é esse. Simplificando a coisa, é isso. Focar em Bhakti Yoga, escutar, associar, recitar o nome em humor de oração e as atividades do mundo fazer de acordo com os preceitos religiosos sem apego. Basicamente é isso, tem segredo nenhum. Bhakti é fácil de ser, pelo menos teologicamente explicada, tem segredo nenhum, a essência é essa. E se alguém faz isso, ele vai sentir resultado. Agora, se alguém quer complicar, não, eu acho que dá para fazer desse outro jeito aqui. Aí como vai dar resultado? Tem jeito. A coisa, na verdade, é muito simples, não tem segredo nenhum. Só fazer desse jeito. Por isso fala, Bhakti Yoga é muito simples e fácil de ser executado. Não tem mistério nenhum. É só cultivar Bhakti por prazer de Cristo sem desejar nenhum fruto material, sabendo que o mundo, até o próprio corpo, é temporário, vai acabar daqui a pouco. E se tiver que fazer alguma coisa no mundo, fazer de acordo sem pecado e sem apego pelos frutos. Basicamente é isso, não tem segredo nenhum. É simples. E se alguém não consegue, ainda não consegue, eu tenho algum apego, não tem jeito. Se ela for honesta com ela mesma, com os outros e com Krishna, se ela praticar, esse desejo vai ir embora gradualmente. Ou seja, mesmo tiver desejo superficial, mas dentro, no mais íntimo dela, ela quer realmente servir e ver Deus, face a face, servir e amar Ele, então aqueles outros superficiais vão ir embora gradualmente, se ela for honesta, simples, sincera e determinada na prática. Ou seja, não vai ser empecilho. Agora eu não consigo, estou com desejo, não tem jeito de praticar, não. Quando ela praticar e Bhakti vier, as outras coisas vão ser eliminadas automaticamente. Se não for eliminado, significa o quê? Que a pessoa não é honesta. No mais íntimo, ela realmente deseja, acha que as coisas materiais vão dar felicidade. Ou seja, Krishna não vai dar felicidade nenhuma. Alguém pensa que coisa material vai dar felicidade, então Krishna, que é transcendental, como vai dar felicidade? Tem jeito. Isso que é importante é analisar e desejar, saber, ler o Gita e entender que sem Deus ninguém pode ser feliz nesse mundo, mesmo com toda coisa material. Então, desejar coisa material é tolice, igual chamou aqui, ignorância. Se alguém reflete sobre isso, chega na conclusão certa, então tudo fica fácil. Entendido aí? Sim, Prabhu. Ouvinte. Tyaktva karma phala sangam nityatripto nirashraya karmani abhipravritopi naiva kinchit karoti sa. Link, vai ler? Posso ler, Prabhu? Aqueles que abandonaram o apego aos frutos da ação estão sempre satisfeitos e independentes. Portanto, eles não executam nenhuma ação, ainda que estejam ocupados na ação. Bhavanuvada Nityatriptaha. significa que internamente tais pessoas permanecem deleitamente contentes.
irás, Deleitantemente contentes, contentes internamente. Nirashaya significa não depender de ninguém para o próprio sustento. Prakashika Vritti. A palavra yoga, citada no comentário original em sânscrito sobre este verso, escrito por Shira Vishwanatha Chakravarti. Chakravarti Thakura, significa obter ou conseguir aquilo que falta a alguém. A palavra Kshema significa proteger o que se possui. Você vê, o resultado disso, de alguém que abandonou o apego aos frutos da ação, o resultado é o quê? Permanecem sempre satisfeitos e independentes. Internamente ele fica satisfeito. Então, quanto mais a gente chega nisso aqui de desapegar dos frutos, mais satisfeita a alma sente, menos ansiedade sente, menos agitação sente. Esse é o termômetro que a gente pode ver se nossa vida espiritual está progredindo ou não. Qual é o tempo que a nossa mente está fixa no serviço a Deus ou na prática religiosa de dia a dia, ou até nas ações do mundo? Qual o tempo que a mente está fixa e qual o tempo que ela está vacilando ou perturbada? Qual o tempo que a alma está satisfeita ou se ela sente que está faltando alguma coisa material? De acordo com isso, a gente pode ver se está progredindo ou não. Mesmo que não seja ainda embaixo, progredindo alguma coisa espiritualmente. Ou, se não for isso, pelo menos emocionalmente, né? Dá para fazer uma balança por aí. E a agitação vem quando a gente está apegado ao fruto da atividade. Aí vem problema. Aí é ansiedade do começo ao fim. Mas uma vez que a gente abandona isso, simplesmente faz para agradar a Krishna, ou sem desejar o fruto, acaba a ansiedade. A pessoa tem a sentimento de dever cumprido e isso satisfaz. Ao cumprir meu dever para Krishna, ou no caso do Niskama Yoga, Niskama Karma Yoga, eu fiz meus deveres religiosos sem apego ao resultado, então com isso estou satisfeito. Então isso é que traz paz contínua e satisfação interior da alma. Só isso traz. Qualquer outro problema que vem é simplesmente devido ao apego. O apego causa milhares de misérias. Pega pai, mãe, esposa, esposo, filho, filha, neto, neta, dinheiro, casa, terra. Tudo isso traz o quê? Miséria. Preocupar não é isso, não traz miséria. É preocupar e apegar isso traz miséria. E se alguém tiver estudo, tiver desapegar, tudo bem. Mas se tiver e tiver apegado, problema. E se não tiver e quiser, também problema. E vai estar sempre buscando, angustiado para conseguir. Aí se conseguir, fica feliz, no outro dia perde, fica triste. Então isso aqui é prático. Se a gente perceber isso, a gente vai ver que isso é prático na vida do dia a dia. Que traz a miséria é o apego. E se não tem apego, a pessoa pode fazer o que for, igual falou aqui. Ela vai a ação na inação, e a inação na ação. Ela aparentemente vai estar agindo, mas dentro ela não vai estar fazendo karma nenhum. Ou seja, vai ser real sannyasa, ou renunciando. Então, esse aqui é o objetivo.
Amor puro é o objetivo, mas isso vai vir antes, como sintoma de Bhakti. Conhecimento das escrituras e renúncia. E aí depois progredindo até conseguir Bhakti pura, que é uma longa jornada de várias e várias vidas. Não é em uma vida que a gente vai conseguir. Dúvida aí? Nesse? Vinte e um. Nirasi jatta chitatma chakta salva parigraha Shariram kevalam karma kurvan apnoti kilbisam. Olha. Aquele que atua unicamente para a manutenção de seu corpo, cuja mente está controlada e que abandonou toda busca por prazeres sensuais, não obtém nenhuma reação pecaminosa ao agir. Bhavanuvada. Aqui a palavra Atma se refere ao corpo grosseiro, e Shariram se refere à execução de atos tais quais aceitar doações de pessoas desonestas para manter o corpo. Tais pessoas não incorrem em pecado mesmo se agem desta maneira. Isso descreve mais a fundo a frase do Gita 4:17. Deve-se compreender os princípios fundamentais das ações proibidas, vikarma. Prakashika Vritti. Nirashi significa aqueles que não possuem desejos fruitivos. Embora tais pessoas possam aceitar caridade de pessoas desonestas para manter seus corpos, ainda assim eles não incorrem em pecado, tampouco incorrem em piedade ao aceitar caridade através de meios apropriados. Isto acontece porque eles controlam a mente e o corpo grosseiro, e também porque estão livres de qualquer esforço para acumular objetos visando o desfrute sensorial. Aquele que atua para manter o corpo. Isso é outra coisa que está relacionado com Bhakti. Aqui está falando sobre Niskamaka, mas isso também está relacionado com Bhakti. Nossos acharyas sempre falaram isso. A gente deve praticar Bhakti, agir no mundo sem apego, com o quê? Só para manter o corpo. Sem mais do que isso. Só para manter o corpo para poder praticar. Se vier mais coisa, o que a gente vai fazer? Desfrutar do mundo. Vai perder Bhakti. É melhor cortar o mal pela raiz e não ter mais do que o necessário. O que a gente precisa? Um lugar para dormir, um pouco de comida. Quem tem filho, pagar a escola de filho, médico. O que mais? Mais nada. Precisa de mais. Manter o corpo saudável, comendo comida nutritiva. Lugar para dormir, para não ficar na rua. Um lugar que possa ter chuveiro, tomar banho, manter limpo. E algum dinheiro para hospital, médico, remédio. Não precisa mais nada que isso, não. Para que mais? Roupa, a gente usa roupa simples. Alguém quer praticar Bhakti não vai usar roupa cara, então não precisa de dinheiro para roupa. Roupa deve ser simples e limpa só. Ninguém pode praticar Bhakti vestindo roupa suntuosa ou comendo comida muito sofisticada. Então, manter a vida simples não custa muito dinheiro. Além disso, Bhakti é econômico. Hoje, enquanto muitos hoje estão falando que para
para receber misericórdia ou achar que é próspero, a pessoa tem que ter muito dinheiro, o negócio tem que ir bem, em relação com o real processo de Bhakti, não só Vaishnava e outras religiões, só ver Jesus Cristo, Maomé, como que eles andavam, eles não tinham riqueza nenhuma. Então alguém vai falar que eles não eram prósperos? É melhor tentar seguir esse caminho, manter a vida simples, saber que o objetivo dessa vida é conectar com Deus. Qualquer coisa que acumular, o que vai fazer para a nossa alma? Nada. O máximo que vai fazer é coisa ruim. E no final da vida, o que eles vão poder ajudar? A gente se der bilhões e bilhões de dólares, nós vamos poder ficar aqui mais nem um segundo a mais do que o tempo que foi destinado para a gente. Então, e refletir mesmo profundamente, a pessoa inteligente vai chegar nessa conclusão, que o melhor é levar uma vida simples, sem apego, tentar progredir de acordo com o grau de cada um, tentar pelo menos, no máximo da capacidade, o resto, Krishna sabe o que faz. Nossa parte é que a gente tem que ver. Verso 22. Yadricha labha santusto dvandvatito vimatsara samasiddha vasidho cha kritva pina nibbadhyate. Aquele que se contenta com coisas que chegam espontaneamente até ele, que tolera as dualidades como frio e calor, que está livre de inveja, que permanece equânime no êxito e no fracasso, não se enreda nem mesmo enquanto atua. Aí, esse tipo de pessoa não se enreda mesmo fazendo karma, fazendo ações. Vinte e três. Gata sangasya muktasya gyanavastita cetasa jagyaya charata karma samagram pravilyate. Quer ler mais? Para aquele que é desprovido de apegos mundanos, cuja mente está situada no conhecimento transcendental e que executa suas funções para o prazer de Deus, todas as reações dos seus trabalhos fruitivos passados são dissolvidos. Tal pessoa se torna liberada e alcança o estágio da não ação. Vavanuvada. As características do sacrifício yagna será explicada posteriormente. A ação realizada por uma questão de yagna é dissolvida e isso resulta no estado da inação. Yagya. Yagya. Esse JH tem som de gya, igual águia. Águia, yagya. Prakashikavriti. O trabalho, karma, realizado para o prazer de Shri Bhagavan, jamais se torna causa de enredamento ao mundo material. Tal ação feita para o prazer de Bhagavan é descrita aqui como a Karma Bhava. Esse é o que a gente deve tentar fazer, ó. Toda ação para o prazer de Deus. Isso é o que a gente deve tentar fazer. Toda ação que a gente fizer é para agradar a Deus.
ver o que agrada a ele e tentar fazer daquela forma. A mera execução de atividades religiosas na forma de ação, como prescrita nos Vedas, por si só não conduz aos planetas celestiais. Nem as atividades pecaminosas conduzem ao inferno. Aqueles que conhecem o karma e que aceitam o princípio de Purva Mimamsa, de que o ciclo de nascimento e morte é perpétuo e que o melhor que se pode alcançar E o melhor que se pode alcançar é um nascimento elevado entre os semideuses, alegam que as ações produzem uma sutil e invisível potência chamada apurva, que faz que o karma dê resultados, vida após vida. Suas concepções que estes resultados podem ser posteriormente divididos por outros é usada para estabelecer a eternidade do karma. Porém, esta consideração não se aplica a alguém que executa seu trabalho desinteressadamente, sem apego e oferece seus frutos a Bhagavan. Aqui falou de uma classe védica, chama Purva Mimamsa. Isso. Fala que o ciclo de nascimento e morte é perpétuo e o máximo que pode alcançar é um nascimento elevado entre os semideuses. Essa consideração não se aplica, essa consideração deles não se aplica aos que praticam escama karma. Fala. Prabhu, só para saber, ficou claro que essa ação não se aplica a alguém que está interessada em Bhakti. Mas saber mesmo. Qual ação? Essa consideração de que Não, os resultados... isso aqui é uma classe védica, um tipo de filosofia que chama Purva Mimamsa, que fala que o ciclo de nascimento e morte nunca acaba. Ou seja, a pessoa não pode ser liberada, ela tem que fazer karma, o máximo que ela pode é conseguir ir para os planetas elevados dos semideuses, e depois volta e continua o karma. Isso por isso está falando, nem os karmas sannyasis são listados dentro disso. Essa consideração não se aplica a alguém que faz Niskama Karma Yoga. Nem a Niskama Karma Yoga, que falar de Bhakti. Eu ia perguntar, tipo, como exercia era isso na minha cabeça. Tipo, por exemplo, o Nelson Mandela, por exemplo, que através das suas ações conseguiu, de uma forma, trabalhar para que o preconceito contra negros isso fosse trabalhado aqui na Terra, né, de uma forma positiva, né? Tipo, não acabou, mas os frutos dessa ação... Depende do que está no interior. A maioria desses aí que está falando desse tipo, Gandhi, Nelson Mandela, muitos têm desejo material. Isso. Aqui está falando de santos. Niskama Karma Yoga são almas bem elevadas. Isso aí que você está falando é pessoa materialista. Uhum. Foi isso que eu entendi mesmo. Aí é pessoa materialista.
Tipo, parece bom, mas espiritualmente Ele não é. não está lutando a favor de religião, de proteger os princípios religiosos do povo que pratica religião, nada. Está lutando por coisa material. Então, o objetivo é fruitivo. Não é Niskama Karma Yoga nesse caso. Niskama Karma Yoga é aqueles que fazem a ação, mas não desejam nenhum fruto daquilo. Faz para o bem dos outros, mas entrega o resultado para Deus, ou seja, a pessoa é teísta. Ela é teísta, tem uma concepção fixa de Deus, seja em qual religião for, e faz aquela ação sem desejar nada, só pelo dever dela de fazer, e entrega o resultado na mão desse Senhor Supremo que ela adora. Isso já é raro, bastante raro. Esses aí, igual você falou aí, a maioria é fruitivo. Não tem. A gente nunca vê eles falando muito de Deus, por exemplo. Isso aqui é tipo Santa Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Tipo isso, não é? Os outros não entram nisso. Na verdade, são extremamente materialistas. Pode até estar lutando pela boa causa, mas ainda assim é materialista. É 24. O centro da atividade tem que ser Deus. Não é simplesmente fazer alguma coisa para o bem para os outros sem ter como centro Deus. Tira Deus do centro, o que valeu? Nada. Então, não faz sentido. Então não entra nem em nenhum tipo de yoga. Entra em atividade karma, não é yoga. Igual Niskama Karma Yoga. E Prabhu, e hoje a gente vê alguém que luta por a causa da religião, algum exemplo assim da nossa atualidade? Agora, está acontecendo agora. Uma hora dessa está acontecendo lá. Pessoas estão defendendo a própria fé de alguém que está bombardeando lá, invadiu a terra, está matando mais de 10 mil pessoas e ainda assim eles estão lá. Se esses que estão lá, e muitos deles têm fé firme em Deus, e ainda assim estão lá, com certeza vai ter um destino favorável. A maioria ali do Oriente Médio eles são extremamente religiosos. O pessoal aqui fica falando besteira, que tudo que é do Oriente é ruim, enquanto aqui a sociedade acabou, não tem nenhuma prática religiosa. Tudo que é errado vale. Ninguém segue nada. Aí, para manter aqui o povo protegido, vou falar assim, não ter curiosidade ou entender o que acontece lá, eles falam o oposto. Ah, não, lá é tudo ruim, eles estão fazendo isso, deturpa a história toda. O bom vira ruim, o ruim vira bom. O opressor, a mídia faz parecer o oprimido. O oprimido a mídia faz parecer o opressor. É o que mais tem acontecendo. Lá no Oriente, o que não falta é história disso. Na Índia, os Sikhs protegeram o Dharma contra os Sunnis, ditos muçulmanos, que não seguem, os sunitas. Na Índia tem vários. Alguns cristãos nas cruzadas. Muito exemplo. Claro que vai depender do interior, mas muitos têm esse interior. Outros podem não ter, mas muitos têm isso. Esse interior. Você vê, no Oriente Médio tem muitos, milhares e milhares de jovens dispostos a dar a vida para proteger a religião. Muitos e muitos. Para Bhakti isso não é muita coisa.
Mas alguma coisa é melhor que nada. No Ocidente, quem está disposto a dar a vida para alguma coisa? Eles estão preocupados com a própria vida, não de dar a vida para os outros ou para Deus. Isso ninguém quer fazer, porque a cultura materialista fala: se perder dinheiro, perdeu tudo. Se perdeu a vida, acabou tudo. A maioria ateísta não vai acontecer nada depois, acabou tudo. Não acredita que pode ser punido, o materialismo só cresce. Verdade é essa. No Oriente Médio e no Oriente tem milhares e milhares de pessoas que estão dispostas para isso. Todas as religiões, cristãos ortodoxos, muçulmanos, Vaishnavas. Se não fosse os Sikhs, que também são de algum jeito Vaishnavas, talvez hoje a gente nem podia ir lá nos templos na Índia. Ou se não fosse Chandra Bose, e depois expulsou os ingleses, que arriscou a vida, a gente também talvez não tinha mais tempo Vaishnava hoje em dia. Tem muita gente que faz isso, mas ainda assim isso é pouca coisa comparado com o Bhakti. Mas se alguém não tem nem isso, que falar de tentar Bhakti? Então, por aí a gente pode ver a distância do mundo ocidental e da visão de o que é religião e Bhakti para um ocidental, para um oriental. É muito diferente. A sociedade aqui é muito nova, 500 anos só. Nunca teve grande guerra, não sabe o valor do sacrifício, não sabe o valor dos princípios religiosos. É ensinado que tudo do Oriente, que é realmente bom, eles mostram para cá que é ruim, tudo aqui que é ruim, todo mundo começando a ver que é ruim, mostra como se fosse a civilização. Aqui é civilizado, lá é tudo não civilizado. É isso que eles mostram. Para quem nunca foi lá, a maioria acredita. Porque só vê a notícia daqui, nunca foi lá conferir para ver a mentira que é passada, aí a maioria acredita. Porque mentira falada 100 vezes vira verdade na cabeça do todo. Então, se alguém tem fé nas escrituras, pelo menos, ele não precisa nem ir lá, ele vai ver que é mentira. Se alguém realmente tem fé nas escrituras, ele vai ver o que é verdade e o que é mentira. Ninguém vai enganar ele. A verdade é essa. A maioria aqui é enganado por quê? Porque não tem fé nas escrituras. Qualquer deturpação que parece para eles, no Brasil, por exemplo, pastor, qualquer coisa que pastor faz, eles acreditam. Não quer seguir nada. Então, acaba que no final não tem nada. Qualquer farsante que vier, o povo está acreditando. E aí, coisa que vem de fora, que tem alguma genuinidade, eles falam que é ruim. Para quê? Para proteger o, o dinheiro, fiéis, seguidores, a enganação que eles têm que ter aqui. Mas depende da fé. Na verdade, no fim, depende da fé. Se alguém tem fé nas escrituras, ele vai entender o que é certo e errado. Se ele não tem fé nas escrituras, ele vai ter fé em quê? No que ele vê na televisão, na rádio, no jornal, nas notícias, ele vai ter fé naquilo. Ele vai ser enganado. O melhor é ler a escritura, tentar compreender. Depois de compreender, a pessoa vai olhar para o mundo e vai ver o que é certo e o que é errado. Não vai ser difícil fazer isso. Então, tem várias pessoas fazendo o que você falou aí. Pode não ter no Ocidente, mas lá do outro lado tem muita gente fazendo isso. Leu todo o verso 23? Leu, né? Então tá bom. Falando 24. Pergunta aí antes de ler?
Essas coisas é importante compreender. Sem essa base, muito difícil progredir espiritualmente. Por isso, São Prabhupada falava muito disso. Mas tem gente que não tem fé nem quando o Vaishnava fala sobre toque material. Como que vai ter fé no que ele fala sobre espiritual? Se o material é fácil de ver que o que ele está falando é verdade. Então, você vê, a base de tudo é fé. Não importa se o mundo inteiro está falando uma coisa. Se alguém tem fé nas Escrituras, ele não vai acreditar no mundo inteiro, ele vai acreditar na Escritura. Por isso é que a base de tudo é fé. Em quem que a gente tem que refletir? Em quem que tem fé? Nos Vaishnavas, na palavra dos mestres, ou a gente acha que os mestres é tolo, não conhece sobre toque material, ou não tem inteligência tão boa assim? Aonde que está a nossa fé? A gente tem que refletir e ver com a gente mesmo aonde que está a fé. Para a gente ver se a fé está direcionada para Deus e para os devotos ou para Satã e para os não devotos. São duas coisas diferentes. Ter fé nas pessoas divinas ou nas demoníacas. E se alguém é sincero, Deus vai levar ele para a boa compreensão. Igual se alguém é honesto em buscar por Deus, Krishna manda um real guru. Se alguém não é honesto, manda um falso guru. Do mesmo jeito, nesses tópicos aqui em relação à religião, se a pessoa for honesta, Deus vai dar inteligência para ela ver o que é certo e o que é errado. Se ela for desonesta, tiver alguma duplicidade, ela não vai conseguir ver. O honesto, ela vai pensar que é desonesto. O desonesto, ela vai pensar que é honesto. Por isso é que a gente tem que ver o nosso interior. Nossa busca é honesta ou não? Nossas ações estão em linha com o que a gente fala ou não? Nossos desejos estão direcionados para coisas divinas ou não? O principal é isso. Tudo depende da gente. Aí as concepções vai vir de acordo com isso, o mestre vai vir de acordo com isso, tudo vai vir de acordo com o nosso interior. Por isso que no final das contas ninguém é culpado de nada. A gente tem que assumir as nossas próprias responsabilidades. Isso vai vir de acordo com o nosso interior. Vamos lá. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhakti
Shri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Advaita Gadada Shri Vasadi Vasadi Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Gora Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Nitai Gaura Hari Jai Shri Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev Ji ki Jai. Jai Shri Om Vishnupad Shri Srimad Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Guru Maharaj ki Jai. Guru Panug Guru Varga ki Jai. Sadhu Goswami Prabhu ki Jai. Panchatatatma Shri Gaura Hari ki Jai. Shri Navadvip Dham ki Jai. Jai Shri Bhagavan Shri Krishna Chandra ki Jai. Shri Arjuna ki Jai. Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Shri Bhagavan Nrsimhadev ki Jai. Bhakta Prahlad Maharaj ki Jai.
Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. 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 Shri Chaturmasya Vrat ki jai. Jai. Shri Kartik Mas Damodar Vrat ki jai. Jai. Rajamandal ki jai. Jai. Rajamandal Parikrama ki jai. Shri Parikrama Kari Bhakta Vrinda ki jai. Jai, todos nós devotos reunidos que jai. Jai. Shri Harinam Sankirtan ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bo. Haribo! Haribol. Boa noite. Boa semana.